Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast quinzenal sobre o universo da impressão. Olé, militantes da impressão, eu sou Tânia Galuzzi e eu estou muito feliz em estar aqui novamente com vocês para levar informação e valorizar o produto impresso. E comigo, nesta missão, Hamilton Costa. Oi, Tânia. Oi, pessoal. Sempre imenso prazer estar aqui com vocês e vocês com a gente. O babado aqui hoje é o desafio das pequenas e médias gráficas frente à evolução tecnológica e às novas demandas do mercado. E para chegar chegando, eu vou direto ao ponto. Hamilton, você consegue resumir em uma única palavra o principal desafio das pequenas gráficas atualmente? E não vale falar ganhar dinheiro, hein? Ô, Tânia, pode ser 3? Vai, 3, vai lá. É uma questão de mercado, é uma questão de foco e é uma questão de escala. Você pode ter mercado e não ter escala, você pode ter foco e não ter escala. É como encontrar essas 3 coisas hoje é um pouquinho mais complicado. Pois então, para falar disso, trouxemos um amigo em comum de longa data, o Carlos Silgado Bernal. O Silgado, que é especialista em processos gráficos e consultor independente, foi editor-chefe de publicações especializadas em artes gráficas, conversão e embalagens, e tem artigos publicados em veículos espalhados pelo mundo. Pois é, como você disse, Tânia, ele é realmente um amigo de longa data, com que não só você, mas eu fiz vários trabalhos juntos e ainda faço, na verdade. Mas o Carlos também é um intelectual. Carlos acabou de lançar na Colômbia o livro chamado El Enviado del Reino, que parece um livro religioso, que é sobre Jesus, mas não é. É uma aproximação histórica a Jesus de Nazaré, uma concepção histórica da época e do homem Jesus. Muito legal esse livro, Hamilton. Parabéns, Carlos. Eu vi o lançamento, estou doido para ler, muito interessante. Muito legal. Mas antes da gente ouvir a nossa conversa com eles, a gente quer agradecer o apoio da comunidade de militantes da impressão. Vocês são demais ouvintes e seguidores queridos. Com a ajuda de vocês, a gente chegou aos 10 mil downloads dos episódios do Ondas. Muito obrigada, pessoal. Muito bom, né, Hamilton? Muito legal isso, né, Tânia? Muito legal. Muito carinho do pessoal todo. Então vai. Um beijão para Miss Lene Santana. Ela é analista de qualidade na Esdeva e tem comentado os nossos posts no LinkedIn. Quem também faz isso, que tem compartilhado o nosso conteúdo, é o Wagner Brito, gerente industrial. Valeu, Wagner. Ex-aluno. Ex-aluno? É. Ainda do LinkedIn, um muito obrigado ao professor Antônio Celso Colaro, que indicou a página do Ondas. A gente também está no Insta, pessoal, e de lá vem o apoio da Maura Pessoa, do professor Lelo Brito e da Gislaine Umezu, do estúdio Santa Gana. Muito obrigada, queridos. E um beijo muito especial para a Polânia Pancini e para o time da Abigraf Espírito Santo, que não só reposta o nosso conteúdo, quanto produziu um post para indicar o podcast. Muito legal. E para fechar, um grande abraço ao Gabriel Goldiner, que é dono da Gráfica Central, também do Espírito Santo, que mandou mensagem por WhatsApp, nos parabenizando pelo Ondas Impressas. Diz que não perde um. Muito obrigado, Gabriel. Obrigada, Gabriel. É isso, gente boa. Fale com a gente pelas mídias sociais, mandem sugestões, indiquem os temas que vocês querem que debatamos aqui, critiquem, a gente está por aqui por vocês e para vocês. Também tem o e-mail, ondasimpressaspodcast@gmail.com. Bom, vamos agora ao nosso papo com o Silgado. Gente, sim, o Silgado fala espanhol. E aqui eu faço um pedido e um convite para quem não está muito acostumado a ouvir essa língua tão sonora. Confia na gente. A gente te convida a dar uma chance aos seus ouvidos. A gente combinou com o Silgado dele falar devagar, não usar expressões idiomáticas ou gírias, e nas palavras mais complicadas a gente interrompeu para explicar. Além disso, a voz do Silgado é ótima, é aveludada, sério mesmo. Ouçam e depois contem pra gente se a gente pode seguir assim outros episódios ou se vocês preferem alguém falando em português em cima do original, como a gente já fez. Agora bora para o nosso papo com o Carlos Silgado. Olá, Silgado, uma alegria muito grande ter você aqui no Ondas Impressas. Olha, Tânia,
Gracias por convidarme y por tener paciencia con alguien como yo que entiende algo el portugués pero no lo habla. Prometo hablar en español despacio para tu público. Obrigado, Silgar. Um imenso prazer tê-lo aqui, meu amigo. Eu vou falar em português. É uma resistência muito grande, mas vou falar em português. Imenso prazer ter você aqui conosco, Carlos. Gente, vocês sabem que eu fui pesquisar desde quando nós nos conhecemos. E a referência mais antiga que eu achei foi um artigo seu, Silgado, de 2001, feito para a revista Tecnologia Gráfica, numa época em que a revista ainda era boletim. E esse artigo seu, ele tinha como título, em português, Introdução ao Alistamento Rápido, um sistema para melhorar a produtividade e a qualidade. E você assina esse artigo como editor da revista colombiana Artes Gráficas. Será que foi isso mesmo? Foi o nosso primeiro contato? Foi esse em 2001? Tal vez sí. Me sorprende, Tania, y me alegra que menciones ese artículo. Me sentí muy orgulloso de que la revista Tecnología Gráfica lo publicara. Yo había estudiado los métodos de alistamiento rápido del ingeniero japonés Shigeo Shingo y con la ayuda del ingeniero estadounidense Ken Rizzo me dediqué a aplicarlos en la producción gráfica por varios años con mucho éxito y ese artículo resumía mi experiencia. Y bueno, sí, ese año 2001 fue mi primer año como editor en jefe de la revista Artes Gráficas, que se hacía desde Colombia, pero en realidad era una revista latinoamericana que llegó a tener 25,000 suscriptores, un tercio de ellos en México y tenía también un centenar de suscriptores entre los profesionales gráficos en Brasil, donde se leía en español. Gente, 25,000 assinantes, é isso? É. Tiragem, 25,000 de tiragem. Es verdad, sí. Nossa. E em português, Hamilton, alistamento, como é que eu deixei passar um negócio desse? A gente não usa essa palavra em português. Seria o quê? Introdução ao setup rápido? É isso, Hamilton? Não sei. Sí. Alistamento es setup rápido. Tá vendo por que eu deixei passar? A hora que eu olhei isso, né, eu falei, gente, como é que eu deixei passar uma palavra dessa? Introdução ao alistamento rápido. Aí eu fui ler o artigo agora, né, e falei, gente, é setup rápido, que alistamento? E falando na revista Artes Gráficas, Carlos, eu te conheci pessoalmente em 2004, lá numa feira Print em Chicago, se você lembrar. Ajá. Tânia também estava lá, e onde nós tivemos um contato pessoal, e a partir daí construímos uma amizade muito grande ao longo dos anos, né? E tive o imenso orgulho de escrever vários artigos para você na revista Artes Gráficas, inclusive um que nós fazíamos todo ano, se você lembrar, falando das previsões para o ano seguinte, não é verdade? Sí, así es. La revista Artes Gráficas hacía una colaboración con la revista GATF World en Estados Unidos y el artículo que tú escribías iba a una sección en inglés de esa revista sobre el estado de la industria en distintas regiones del mundo. Uh-huh. Que delícia. Acho que eu também cheguei a fazer uma matéria, né, Silgado, para Artes Gráficas, acho que falando de macro tendências, acho que foi em 2004, 2005, foi por aí, não foi? Yo creo que fue hacia 2005 y mira, es seguro que en 2008 tú colaboraste con un artículo sobre innovaciones en offset de pequeño formato. Tú y yo nos habíamos conocido en eventos de prensa internacionales también en Europa y recuerdo bien que estuvimos en Israel y desde entonces nos hicimos colegas. É verdade, que delícia, gente. Bom, falando em conteúdos que a gente já escreveu, a gente está aqui justamente em função de um material que você produziu para a Cooperativa de Impressores de Bogotá. Ouvintes queridos, gente, o Silgado fez um trabalho incrível nesse informe, a partir do que foi apresentado na Drupa 2021, a Drupa virtual. Ele analisou mais de 100 equipamentos e soluções, juntou esses equipamentos e soluções em 32 categorias e tudo sob o ponto de vista da pequena e média gráfica. Ou seja, o Silgado olhou para essas soluções pensando nas baixas e médias tiragens. Nós vamos falar aqui hoje dessa análise, nós vamos falar das principais tendências, mas antes a gente vai pontuar quem é a pequena e a média gráfica, começando aqui pelo Brasil.
né? Então, de acordo com os dados da Abigraf, as microempresas com até 9 funcionários compõem 81,2% do setor da indústria gráfica. As pequenas, entre 10 e 49 empregados, elas correspondem a 15,9%. E as médias, entre 50 e 249 funcionários, elas representam 2,5% da indústria gráfica brasileira. Essa classificação é do Ministério da Economia, que considera grande empresa a companhia com mais de 250 funcionários. Como é que é na Colômbia, Silgado? A classificação é parecida e como é que está a divisão aí da indústria gráfica? Sí, es muy parecida, casi igual. La clasificación además considera el total de activos de las empresas y también el valor de las ventas anuales. Así que microempresas venden hasta menos de $200,000 anuales. Pequeñas hasta $1,800,000 al año. Y las medias hasta $15 millones al año. Pero la clasificación es casi igual. Na verdade, cara, isso é uma classificação universal, né? Se nós pegarmos a maioria dos países, inclusive desenvolvidos, também não fica muito fora disso, né? Sí, eso se ha estandarizado en todo el mundo. Entendi. Mas e na Colômbia, como é que está essa divisão? Eu acredito que seja muito parecido com o Brasil. Eu digo a indústria gráfica. A grande maioria são micro e pequenas empresas, não é assim? Así es, Tania. Es exactamente igual. E o impacto da pandemia foi grande, né? Imagino, aqui no Brasil foi grande e a digitalização se acelerou muito, né, Hamilton? Não, o impacto foi grande, estatísticas que a gente mesmo já comentou, quer dizer, se você pega o próprio IBGE levanta, né, com relativo à impressão, a queda em 2020, aqui chegou a 30 e tantos %, e a gente viu pelos levantamentos que a Abigraf fez, em alguns casos de 50%, 60% na atividade das empresas. Tá? Não foi muito diferente do que se viu na América Latina e também na Colômbia, não é isso, cara? La misma situación, exactamente la misma. Y sí, la digitalización es imparable y la digitalización de la comunicación es ya un hecho consumado. Esse é um assunto, né, Tânia, que eu falo muito e há muito tempo, né? Quer dizer, integrar o mundo digital na gráfica. Agora, mais do que nunca, isso tem que ser feito, não tem jeito. É verdade. E nessa linha da digitalização, como disse o Rainer Wagner, né, o consultor que a gente entrevistou no episódio 21, o ano passado, né, na nossa primeira temporada, o acesso às redes 5G ele vai ser fundamental para que as gráficas possam usufruir dos recursos, né, de todos os recursos dos novos equipamentos, não é? Mas esse é um problema para a América Latina. No Brasil se fala muito do 5G parte em celulares, se fala de forma geral parte dos celulares, mas o problema é o sistema 5G, que vai permitir mesmo a internet das coisas, né? Ainda falta muito para ser implantado. Pior ainda na América Latina, não é assim não, Carlos? Eu sinto isso tratando muito com boa parte dos países em relação a essas novas tecnologias, não? Para las compañías más grandes, el aprovechar estas tecnologías es relativamente fácil, pero para la mayoría de las compañías medianas y pequeñas tienen que dar varios pasos previos antes de poder utilizar adequadamente essas tecnologias. O processo não é tão sencillo. E também a adoção do 5G nos países da América Latina é lenta, não? É devagar. Isso não vai acontecer tão rápido. Né? Assim é. Bom, falando de sistema, gente, acho que agora a gente pode entrar no campo da impressão offset. Na apresentação que resume a tua análise, Silgado, você lista 5 grandes tendências da Drupa 2021. E a primeira é a automação do processo offset. Como é que a pequena gráfica pode se beneficiar dessa automação? Bien, Tania, cada empresa debe buscar el nivel de automatización que más la beneficie. Para la pequeña empresa gráfica existen desde la Drupa del año 2008, o sea, desde hace más de 15 años, prensas offset automatizadas de fabricantes japoneses y fabricantes alemanes. Pero para beneficiarse de esa tecnología, las gráficas deben también actualizar
sus procesos de preimpresión, el flujo de trabajo digital y emplear todo el potencial del flujo de trabajo digital. De otro modo, seguirán operando las impresoras offset a la manera antigua, manualmente. Isso também é uma dificuldade, não é, Carlos, que a gente vê nas empresas menores e em vários países. Essa automatização do processo, trabalhar com sistemas, entender o que são fluxos de trabalho. Ou ela recebe isso pronto do fornecedor e para ela construir isso, muitas vezes é uma dificuldade. Você não sente isso? Sí, yo siento lo mismo y estuve hace poco en un seminario que analizaba esos problemas en los Estados Unidos y me sorprendió mucho ver que realmente el problema es similar para las empresas medianas y pequeñas en todo el mundo, porque tienen que ir paso a paso. Y yo sí creo, era una recomendación de ese seminario y yo la comparto, que un buen paso adelante en la automatización es tener una preimpresión muy avanzada, procesos de impresión, programas de preimpresión actualizados y bien utilizados, porque el potencial que tiene la preimpresión es muy grande para avançar passo a passo hacia uma maior automatização da produção. Agora, essa automação, ela nos leva à segunda tendência que você apontou na tua apresentação, Silgado, que é a integração entre offset e impressão digital. O equilíbrio entre as tiragens em offset e as tiragens em digital, elas podem realmente aumentar a rentabilidade da empresa? Pienso que sí puede aumentar la rentabilidad y la matemática es muy sencilla. Las prensas digitales se dedican a las tiradas bajas y algunas tiradas medias, así como a los trabajos personalizados de alto valor. Y las prensas offset se dedican a las tiradas medias y altas. Esa posibilidad de integrar las dos tecnologías la determina es el mercado, con la tendencia a aumentar el número de los pedidos en cantidades bajas y medias comparado con las tirajes o tiradas elevadas. Y bueno, aunque la matemática es sencilla, digamos, la implementación tiene requisitos importantes. Yo solo mencionaría un requisito que considero fundamental para que la instalación de una prensa digital reciente, digamos en formato B2, 70 por 50 centímetros, sea exitosa. Se requiere que el empresario posea una visión digital. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el gráfico debe separar los procedimientos de gestión de la prensa digital de los de la prensa offset. La prensa digital requiere procesar un alto número de pedidos diarios para ser rentable. Por tanto, la gestión de los pedidos desde la recepción de la orden del cliente y la preimpresión debe hacerse de forma también automatizada, menos manual. Si el empresario pretende manejar la gestión de una prensa digital con los métodos que usa en la producción offset convencional, la integración entre digital y offset puede fracasar. Eso es lo que pienso. Não, e é verdade. E ademais, já ia falar em portunhol, tá vendo? E ademais... Eu tô ouvindo, tô atenta aqui. Mas é isso que a gente chama de flexibilização da produção, tá certo, Carlos? Ou seja, você ter uma empresa que seja flexível para atender diferentes tiragens, diferentes demandas, em diferentes processos, tá certo? Sí. Además tiene que ver con que la generación más reciente de prensas digitales que tienen capacidad comercial e industrial es extremadamente flexible y eficiente. O sea, ya no estamos en los primeros pasos de la impresión digital, sino em passos muito avançados da impressão digital. Essa integração entre o digital e o processo seguinte pode acontecer com o flexográfico também, quer dizer, a integração entre o digital e o processo flexográfico caminha no mesmo sentido. Mira, sí, pienso que sí, especialmente en el caso de la banda angosta, un campo en el que la impresión digital de etiquetas está consolidada con varios miles de instalaciones de prensas en todo el mundo, considerando a los distintos fabricantes. Se estima que... Peraí, Silgado, banda o quê? É diferente da banda larga, a banda estreita, chama-se banda estreita. Banda estreita, como é que é em espanhol? Banda? Banda angosta. Angosta, adorei.
¿Qué palabra es mejor? Estreita. Estreita. Banda estrecha, puedo decir. Vamos a repetir. Okay. Então você acha que caminha mais rapidamente no processo flexográfico de banda estreita, é isso? É a tendência das pequenas tiragens, principalmente em etiquetas. Por isso que ele diz da banda estreita que é a maior produtora de rótulos e etiquetas. Então você vê crescendo o número de tiragens menores ou específicas ou nichos para rótulos. Então há uma maior integração, um maior caminho de integração de impressoras digitais em empresas que têm processo flexográfico para poder atender as tiragens menores. Sí, mira, pude averiguar que en los últimos 20 años se han instalado cerca de 4.500 prensas digitales para etiquetas de banda estrecha y 2/3 de ellas con tecnología de tóner líquido o tóner seco y 1/3 con tecnología inkjet. Pero Tania, tú preguntaste por la impresión flexo y el mundo de la impresión flexográfica es muy grande. Y en el caso de la impresión flexo de anchos medios y grandes, la situación es distinta a la de las etiquetas. La Drupa presentó al mercado prensas digitales para empaques flexibles que son capaces de competir con prensas flexográficas grandes, pero la introducción al mercado de estas prensas digitales está apenas en sus primeros pasos. Le falta mucho camino por recorrer, a diferencia del camino ya recorrido con las prensas digitales para etiquetas. E aí, Tânia, tem dois sentidos. Tanto as máquinas, seja offset mais do que as flexográficas, vão se automatizando e elas também atingem tiragens menores, quanto as digitais vão melhorando em termos de produtividade e também crescem em termos de produção. O mesmo começa a acontecer com a flexografia. As máquinas flexográficas tornando mais automatizadas, né, mas ao mesmo tempo cresce a utilização do digital, avançando além das etiquetas também. Perfeito. E, Silgado, uma terceira tendência você chama de o auge das linhas de acabamento, né, dos equipamentos de pós-impressão. Por que você fala em auge? Bien, lo he llamado auge porque, según la encuesta realizada por los organizadores de Drupa en el año 2019, la categoría de equipos que ocupa el primer lugar en intención de compra es la de acabados, postimpresión. Una de las razones de esa tendencia es que el uso creciente de prensas digitales requiere de equipos de postimpresión aptos para la producción por demanda. Y la otra razón es que encontré entre las necesidades de las empresas gráficas medias y pequeñas que su área de postimpresión emplea máquinas que podemos llamar obsoletas, en algunos casos máquinas de alimentación manual. Y los terminados deben manejarse hoy día con un nuevo paradigma. No deben ser lo más eficientes posibles. No se debe ahorrar en inversión en este campo porque el mercado exige tiempos de entrega más cortos y porque sin procesos de acabamiento eficientes, la utilización de la planta y la facturación mensual de las empresas se perjudican. De modo que la Drupa mostró que existen soluciones de posimpresión innovadoras para empresas de todos los tamaños. E outra vez, quando a gente fala do conceito de gráfica flexível, hoje, mais do que a impressão, ela está muito ligado ao acabamento. Essas novas tecnologias, a flexibilidade, a possibilidade de você fazer tiragens menores, é que leva a uma maior eficiência da empresa para atender as diferentes demandas. Outra coisa que você destaca, Silgado, é a ascensão da impressão funcional, assunto que o Hamilton adora. Como é que as pequenas gráficas podem se beneficiar disso, Silgado? Sí, he visto que Hamilton en su libro da mucha importancia a la impresión funcional. O novo mundo da impressão das coisas. Sí, sí. Ahora, lo primero que debo decir es que los productos de impresión funcional van más allá del papel, ¿no? Van Sí, a mercados nuevos y a clientes nuevos. Para contestar tu pregunta, Tania, mencionaré 2 ejemplos solamente de cómo
empresarios medianos y pequeños pueden beneficiarse. Y estos ejemplos son la impresión inkjet de textiles y la impresión 3D. La impresión digital de textiles sirve a mercados verticales diversos con requisitos distintos como ropa deportiva, moda y la casa, el hogar. E esses mercados... Deixa eu só te interromper, Silgado. A gente está falando de impressão têxtil, né? Só para deixar claro aqui para o pessoal que está ouvindo, impressão têxtil. Exatamente. Vamos lá, pode continuar, por favor. Y el otro ejemplo es la impresión 3D, en donde las aplicaciones comerciales e industriales tienen un crecimiento aún más rápido que en textiles, es un crecimiento exponencial. Y las impresoras 3D de hoy, como los filamentos y materiales que se utilizan en estas impresoras, son cada vez más fáciles de usar, de modo que estos dos ejemplos muestran estas tecnologías están al alcance de gráficas pequeñas y medianas si se atreven a diversificar en nuevos mercados. É isso aí, Carlos. Se atrevem a diversificar em novos mercados. Só estou repetindo para a gente enfatizar isso. Ok. Uhum. E para fechar, gente, a questão da sustentabilidade. Acho que seara na qual, na minha visão, a indústria gráfica tem uma avenida de oportunidades. Vocês acham que as gráficas de pequeno porte também podem aproveitar esse momento? Tania, pienso que todas las gráficas, grandes y pequeñas, pueden y deben aprovechar las ventajas ambientales del papel para posicionar sus productos y sus servicios. Cuando veo, por ejemplo, un libro impreso en mi país que no menciona que el papel es un recurso renovable y que el editor y la imprenta respetan las regulaciones ambientales, me siento triste y veo una oportunidad perdida. En realidad, la bandera de la sostenibilidad ambiental del papel es la mejor garantía de la supervivencia de los gráficos y es una bandera que debe ser agitada siempre. Eu digo o seguinte, empresas gráficas que não usarem essa bandeira, em pouco tempo terão dificuldades, sem dúvida. Também acho. Vamos falar bastante disso. Pessoal, foi incrível. Você, ouvinte, deve estar se perguntando como ter acesso a esse trabalho maravilhoso que o Carlos Silgado fez. Eu tenho aqui uma boa e uma má notícia. A má notícia é que esse estudo foi produzido com exclusividade para a Cooperativa de Impressores de Bogotá e não pode ser disponibilizado e nem vendido. A boa notícia é que essa dupla dinâmica, Hamilton Costa e Carlos Silgado, eles estão planejando a feitura de vários informes com esse viés de análise que a gente vai ter aqui no Brasil e vão poder ser acessados por aqui. Certo, pessoal? Certo, no Brasil e na América Latina. Será em 2 línguas, né, e disponibilizados. Temos previsto aí como pelo menos 10 informes, tá certo, Carlos? Sim. Queremos sair com o primeiro em outubro, depois na sequência os outros. Acho que vai ser bom. O que você acha, Carlos? Bueno, sí, estamos trabajando para que el primero de esos informes vea la luz pronto y, bueno, estará dedicado a la revolución del offset industrial. Oba! Aí, gente, spoiler até do tema, hein? Silgado, muito obrigado por participar do Ondas Impressas. Eu espero que você venha aqui novamente, em breve, para a gente conversar sobre outros assuntos e para você trazer essa visão aí da indústria gráfica latino-americana. Muito obrigada. Gracias por convidarme, Tania. Espero haber cumplido bien con mi promesa de hablar despacio en español para los oyentes de Ondas Impresas. Carlos, minha amiga, é sempre um gosto estar contigo, como lo sabes. Também um forte abraço. Impressão final. Começando pelas recomendações, eu escolhi para hoje o perfil no Instagram da Márcia Signorini. É o Signo Produção Gráfica. Escreve Signo Producal Gráfica, sem acento, tudo junto. Nesse perfil, ela dá dicas sobre produção gráfica, fala de papéis, explica técnicas, é bem legal. A Márcia Signorini, que é professora de produção gráfica, tem também um canal no YouTube, o Gráfica Drops. É um canal muito bom, cheio de informações úteis.
Começamos as notícias com o lançamento de um novo canal dedicado ao universo da impressão. No dia 10 de agosto, o jornalista Flávio Deliberale, amigo, companheiro de tantos eventos e coberturas e, o mais importante, baterista de uma banda de rock chamada Impéria, e a esposa dele, a Ellen, eles lançaram o portal Conecta Verde. O site é sobre sustentabilidade das embalagens. O objetivo é divulgar notícias, matérias especiais, iniciativas no sentido de informar a sociedade a respeito do impacto ambiental das embalagens e o consumo consciente. O site é www.conectaverde.com.br. Boa sorte, Flávios. Boa sorte, Ellen. Olha, parabéns ao Flávio e à Ellen. Desejo muito sucesso a eles. Já está disponível o 11º Boletim Econômico da FEIGRAF, a associação que reúne fornecedores de insumos e equipamentos para a indústria gráfica. Elaborado pela web setorial a partir de dados do IBGE, o boletim registra crescimento zero da atividade industrial brasileira em junho frente a maio. Já em relação a junho de 2020, o avanço foi de 13,1%. A análise mostra que a fabricação de embalagens de papel, cartolina, papel cartão e ondulado registrou avanço de 4,4% em junho e de 5% no acumulado de janeiro a junho de 2021. A análise relaciona os resultados do segmento de embalagens ao desempenho de outros setores da economia, que são grandes consumidores de embalagens, como vestuário, aparelhos elétricos e bebidas. Merece destaque, além das embalagens em papel, o crescimento de 25,4% na fabricação de embalagens de vidro, de junho de 2020 a junho de 2021, e de 7,7% no primeiro semestre deste ano, refletindo justamente a força do setor de bebidas. O boletim pode ser baixado no site da FEIGRAF, que é www.afeigraf.org.br. Pois é, Tânia, como você ressaltou, novamente o segmento de embalagens impressas, né, vai mostrando sua força. Agora, eu ressalto aqui também o crescimento das atividades de impressão, que no IBGE reúne impressão comercial, promocional, editorial e alguns outros, que registrou 15,3% do primeiro semestre de 2021 sobre o primeiro semestre de 2020, o que é apesar da base ser mais baixa, é uma recuperação. Por outro lado, mostra uma queda em junho deste ano, em relação a junho do ano passado, de 15,6%. Ou seja, me impressionou essa brecada. Eu espero que tenha sido momentânea, que esse semestre possa ser de recuperação também. Começam em outubro as inscrições para a 30ª edição do Prêmio Brasileiro de Excelência Gráfica Fernando Pini. Promovido pela BTG, Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica, o prêmio destaca os melhores trabalhos de todo o Brasil, divididos em mais de 60 categorias, premiando gráficas e designers. E já vai separando suas melhores peças. O julgamento em 2 fases será em fevereiro de 2022 e a entrega do Oscar da Indústria Gráfica em abril. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela audiência e lembre-se de habilitar o botão seguir ou assinar na plataforma que você usa. Vai lá, faz isso agora e aproveita para compartilhar este episódio. Dia 15 tem mais, pessoal. É isso aí, valeu, Tânia. Um abraço a todos, até o próximo. Beijo, Hamilton, grande beijo. A todos, tchau.